Seja bem-vindo à palestra Como Melhor Gerenciar os Projetos de Infraestrutura de TIC. Eu sou o professor Juliano Heisman Reinert e essa é uma palestra promovida pela Project Training em parceria com a BioWare. Um pouco mais da minha apresentação. Eu sou professor de pós-graduação em Governança e TI e também Gerenciamento de Projetos, instrutor oficial da Furukawa desde 2007, instrutor e consultor parceiro de negócios da BioWare, instrutor da SoftCell, sócio-diretor da empresa Project Training e escritor de 2 livros recentemente publicados. A nossa agenda da palestra será 3 itens: o gerenciamento de projetos, a relação do gerenciamento de projetos com a TI e o encerramento. Iremos começar, portanto, com o gerenciamento de projetos. Aqui nós temos algumas figuras de exemplos de projetos de TI, ou projetos de TIC. Na primeira figura, nós temos uma rede de computadores. Na segunda, um relógio que inclui as tecnologias de TI dentro desse relógio. Terceira figura, temos um show holográfico que também envolve muitas tecnologias de TI. E a quarta e a quinta figura envolvem redes de computadores, ok? Todos os projetos de TI. Porém, a diferença entre eles está no tamanho. Alguns pequenos, outros médios e outros grandes projetos. E alguns projetos também misturam a aplicação de TI, que é no caso aqui do relógio, e também as tecnologias envolvidas e também o P&D, a pesquisa e desenvolvimento para construir este relógio aqui, ok? Então, o que é um projeto? O conceito fundamental. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Portanto, em projeto, nós temos início e fim bem definidos, é temporário. Em um projeto, nós temos a questão progressiva. As características do projeto são mais detalhadas na medida em que o projeto avança, por exemplo, à medida que eu tenho mais entendimento do produto ou serviço. Algumas vezes, essa questão de progressiva torna-se um nome chamado aí ondas sucessivas. Outras vezes, eu tenho mais informações, eu tenho todas as informações no começo do projeto, então o plano de projeto é completo desde o início do projeto, ok? Ele é único também. O produto ou serviço gerado é diferente sempre. Então, a questão, o papel dos projetos nas empresas. Tudo começa, portanto, com a gestão estratégica da empresa, que é, na verdade, o pensamento estratégico. Do pensamento estratégico se originam, portanto, as estratégias. Das estratégias, nós temos, claro, que é o caminho que a empresa vai tomar, que é o futuro da empresa. Essas estratégias podem ser implementadas por projetos. Portanto, eu identifico os projetos e faço acontecer os projetos por meio de gerenciamento de projetos. Então, nada mais é do que transformar as ideias em realidade, pela gestão de projetos. Ok? Então, basicamente, bem objetivamente, nós temos estratégias sendo transformadas em projetos, para que uma ideia se torne realidade. Então precisamos fazer certo a combinação certa dos projetos certos, ok? Não adianta em nada, por exemplo, eu selecionar qualquer projeto para fazer nessa empresa, para rodar na empresa, se esse projeto não está alinhado com o objetivo, com a estratégia da empresa, ok? Então, sempre precisa estar muito bem alinhado à estratégia da empresa para que a empresa realmente obtenha o retorno esperado. Aqui nós temos os processos de gerenciamento de projetos, a iniciação, o planejamento, a execução e o encerramento. E, claro, não podemos esquecer também do monitoramento e controle do projeto. Então, portanto, 5 processos de gerenciamento de projetos. Alguns preferem chamar também de ciclo PDCA. Né? Ok. Então, portanto, antes de iniciar um projeto, nós temos uma questão importante. A proposta do projeto. Então, a proposta do projeto é o começo de tudo, depois vem o gerenciamento de projetos e depois vem a avaliação dos resultados do projeto. Ok?
Aqui nós temos 10 áreas conhecidas aí pelo PMBOK. A área que é nova atualmente, aí, desde 2013, é a área de stakeholders, que é partes interessadas. Então nós temos as áreas base, que é tempo, custo e escopo, ok? Aí depois as áreas complementares, que é RH, aquisições, qualidade, partes interessadas, que é stakeholder, comunicações e riscos. E é claro, a integração de tudo isso aqui, ok? Então, para funcionar bem o gerenciamento de projetos, para que ocorra a sistematização do gerenciamento de projetos, é importante que nós temos pessoas, temos que ter processos e temos que ter tecnologia, ok? Pessoas é a parte de recursos humanos, que se não houver capacitação, se essas pessoas não estiverem preparadas para exercer tal função, precisam ser capacitadas. Nós temos processos, que são metodologias, na verdade, para fazer alguma coisa. Então, iremos fazer alguma coisa através de metodologia. E temos a tecnologia, que é software. Para agilizar todo o processo, agilizar todo o gerenciamento, a tecnologia, a ferramenta tecnológica, o software agiliza bastante essa questão aí de aplicar. Ok? E é claro, a governança de TI, a governança em geral, a política de gerenciamento de projetos e o PMO também é interessante citar. Ok? Aqui para ilustrar um pouco mais, a política de gerenciamento de projetos pode ser diferente de uma organização para outra, ok? E o PMO é um escritório de gerenciamento de projetos que vai ter como objetivo centralizar todos os projetos aí em um escritório só. Então, o gerente de projetos, vamos falar um pouco dele aqui. Muita gente acha que gerente de projetos deve ser aquela pessoa que sempre teve uma colocação muito boa na área técnica, por exemplo, que sempre teve um destaque na área técnica. Ou seja, aquele bom funcionário, aquele bom especialista vira depois um gerente de projetos. Esse conceito está errado, senhores, senhoras. Porque, na verdade, o gerente de projetos precisa ter uma característica de líder de projeto, ou seja, as características técnicas muitas vezes não é a característica de liderança. Então, essa característica de liderança precisa estar muito mais presente do que os aspectos técnicos. Então, o antigo conceito de gerente de projeto pregava, né, que o gerente de projeto precisava ser 80% técnico e 20% relações humanas. Isso precisa mudar para um novo perfil, que é um líder de projetos, que está muito mais preocupado com negociações, com liderança, com a parte de pessoas e relações humanas e também gerenciamento, do que simplesmente a parte técnica. Mas é claro que não podemos abandonar essa parte técnica. A parte técnica ela ajuda com que o gerenciamento seja melhor realizado. Então, minha recomendação, 20% precisa ter aspecto técnico, esse gerente de projetos, e 80% mais preocupado com pessoas, resolução de conflitos, negociações, relações humanas e gerenciamento, ok? Então, a famosa questão, se você está profundamente envolvido em questões técnicas, quem está gerenciando o projeto? Então, uma boa pergunta aí para ser feita. Então, às vezes, tem gerente de projetos que acabam se envolvendo muito na parte técnica e esquecem de gerenciar o projeto, ok? Então, para obter maior sucesso, peço que tenha muita atenção no planejamento de projetos. Planejamento de projetos se resume basicamente a todas as áreas de gerenciamento de projetos, mas principalmente algumas aqui, mais relacionadas com escopo, com a AWS, com a EAP, com as premissas, com as restrições e, é claro, com o planejamento de todas as áreas desse gerenciamento de projetos, ok? Então, essa é uma área altamente estratégica para que tudo ocorra bem nesse projeto, ok? Aí depois nós temos execução, o controle, o replanejamento, se for necessário. É claro que sempre vai ter uma mudança de planejamento. Então nós temos planejar, executar, controlar. Se tiver alguma coisa errada, alguma mudança de planejamento, nós replanejamos, executamos novamente e depois finalizamos esse projeto. Aqui nós temos um mapa de processos,
recomendado aí para pequenos e médios projetos. Esse mapa, essa metodologia é da Basic Methodware, ok? Então nós temos 13 processos bem objetivos, tá? Aqui nós temos o ciclo PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir, um ciclo muito conhecido aí nas indústrias. Todas as áreas são empregadas, ou seja, as 10 áreas do PMBOK são utilizadas aqui nesse ciclo PDCA e também, claro, nos processos aqui envolvidos. Então, é uma metodologia extremamente simples e enxuta de fazer acontecer esses pequenos e médios projetos. Já tivemos até clientes utilizando essa metodologia para grandes projetos e obtendo muito sucesso com essa aplicação aqui dessa metodologia simples, enxuta e eficaz, sem burocracia, ok? Aqui nós temos os livros da Beware, os sócios diretores da Beware. Tem 15 livros publicados. Um dos livros mais relevantes aqui é a Methodware. Essa Methodware foi destaque brasileiro aí, ganhou o prêmio de melhor livro da década em gerenciamento de projetos, ok, pelo PMI, em 2010 esse prêmio. E agora, como a última versão aqui, nós temos a 5ª edição, aliado também à 5ª edição do PMBOK, ok? Aí depois desse livro, desse sucesso, best-seller, Methodware, temos então a metodologia mais simplificada, que é a Basic Methodware. É uma metodware um pouco mais simples, que envolve menos processos e, portanto, menos burocrática também. Aí é claro que houve a necessidade de fazer metodologias alinhadas a algumas áreas, portanto, foram criados outros livros. Projetos de infraestrutura de TIC, esse aqui eu sou coautor. Tá? Então, ele se baseia a metodologia Basic Methodware, mas para projetos de infraestrutura de TI, ou TIC, ok? Na área de informática. Aí depois nós temos outra área, gerenciamento de projetos de inovação e P&D, pesquisa e desenvolvimento. Portanto, para essas áreas aí que envolve construção, que envolve muito desenvolvimento e pesquisa para fazer algum produto. Depois nós temos a área de construção civil também, ok? Esse livro é possível comprar, né? Ele tem na editora, ou através do meu e-mail também é possível pedir pelo meu e-mail, juliano.pmi@gmail.com, ok? Basta enviar um e-mail para mim, que eu passarei aos passos seguintes aí para fazer a compra desse livro. Ok? Então, nossa agenda agora está no item 2, relação do gerenciamento de projetos com a TI. Vamos lá, então. Desafios da TI, portanto. Alinhar a TI ao negócio. O que significa isso? Não adianta nada fazer a informática bonita funcionar, comprar equipamentos informáticos, comprar computadores, comprar notebooks, fazer tudo isso realmente funcionar, se a TI não estiver alinhada ao negócio. Ou seja, a TI precisa sim estar alinhada ao negócio. A TI só existe, no caso ali, na empresa, para fazer com que a empresa cresça, para fazer com que a empresa faça mais rápido as atividades que deseja fazer. Ok? Então a TI sempre precisa estar alinhada aos negócios. Por exemplo, de um banco. Um banco hoje em dia, imagina só um banco sem TI, um banco sem informática. É praticamente impossível um banco sem informática hoje em dia, né? Então, o banco praticamente ali depende integralmente da informática da TI. Tudo que é feito no banco é feito através da TI. Então, a TI tem uma posição altamente estratégica com a TI. E esse é só um exemplo, mas tem outros negócios também que dependem muito da TI. Hoje em dia, qualquer empresa precisa, por exemplo, de nota fiscal eletrônica, né? Eliminar erros de comunicação, né? Então, a TI está aí também para eliminar erros de comunicação humana, né? Que é muito comum aí acontecer. Entregar valor também. Você vai entregar mais valor para o cliente final. Ter maior segurança de informação. Você vai ter uma maior segurança aí, prevenindo aí com que... Claro que tem que ser bem feita essa implementação da TI, ok? Mas uma TI bem feita, uma TI bem elaborada, sempre fornece muita segurança para você, ok? Maior taxa de retorno de investimento também é um dos desafios da TI, né? Então, não adianta nada eu comprar milhares de reais aí em equipamentos de TI se eu não justificar esse valor aí que eu comprei.
Senão o empresário, o dono da empresa, vai achar que sempre a TI é, por exemplo, um mal necessário, ou a TI é um custo para a empresa. Não, na verdade não é nada disso. A TI vai gerar valor para a empresa, ou seja, aquele custo que você teve com os equipamentos de TI vão ser altamente diluídos ao longo dos anos. Ou seja, por exemplo, um projeto de voz sobre IP, um projeto de telefonia IP. Eu já tive casos de alunos e clientes que falaram que a instalação de um VoIP, a instalação de um voz sobre IP numa empresa, reduziu o custo aí, pelo menos aí de 100 mil reais, foi para 5 mil reais de custo telefônico por mês. Em questão de 6 meses, pagou todo o investimento em TI que foi feito. Ok? Então, claro, redução de custos é também um desafio da TI. Mudança com maior agilidade. Então, vai ser feito muitas mudanças na empresa, às vezes a dinamismo da empresa, a adaptação ao cliente, ao concorrente, demanda muitas mudanças. Então, isso é mais fácil de se adaptar. A TI ajuda a fazer com que se adapte a essas mudanças. Maior nível de qualidade do serviço também, né? Também é uma coisa importante aí, né? Entregar projetos dentro do prazo, escopo e tempo também. Manter a disponibilidade dos serviços também é uma outra coisa que a TI faz e é o desafio da TI. Então, e a TI? Tem o poder, portanto, de mudar quase tudo na empresa, aumenta o poder do ativo invisível, conhecimento e habilidades, ou seja, os funcionários conseguem desempenhar melhor as funções deles, democratiza a empresa porque mais informação flui entre esses empregados, ok? Aumenta a flexibilidade e velocidade das empresas, ok? Mas é claro que nada pode ser muito exagerado. Por exemplo, eu tenho alguns empresários que eu conheço que acabam liberando qualquer ferramenta de TI para os funcionários, ou seja, liberam o WhatsApp, liberam o Facebook, liberam o LinkedIn, ou seja, tudo liberado para os funcionários. Uma vez ele conversou comigo e falou o seguinte: Juliano, eu não sei mais o que eu faço. Os funcionários não saem mais do WhatsApp, não saem mais do Facebook, não saem mais do LinkedIn. Eles não estão mais trabalhando. O que eu faço? Tá? Então tome cuidado, que a informação deve sim fluir entre os funcionários. Só que deve haver um controle sobre essas informações, ok? A empresa precisa ter o domínio e o controle sobre essas informações para que o funcionário desempenhe realmente a função dele, ok? Muito bom, a demanda para o futuro, né? Um livro muito famoso aí, um físico que prevê o futuro. Gosto muito desse físico aqui. Ele acaba acertando muitas de suas previsões. Então, o desafio da década atual é resolver os problemas de engarrafamento na internet, conceber melhores interfaces, processadores e equipamentos, filtros personalizados para que as redes possam realmente atender às necessidades atuais e futuras. Então, para tudo isso, para que a rede seja preparada para o futuro, redes à prova de futuro, ok? Então aqui nós temos um exemplo de um modelo genérico de comunicação, onde nós temos a informação, o software, o hardware, a rede. Então, portanto, esse bloco ele acaba mostrando isso. A informação, o software, que flui através desse bloco aqui, ela vai uma hora ou outra virar hardware, ou seja, equipamentos de TI, que pode ser placa de rede, pode ser switch, pode ser todos os equipamentos aí que fornecem a conectividade, ok? Então nós temos software, depois transforma em hardware por equipamentos, depois nós temos o meio físico, que é o cabeamento, ou o meio wireless, meio sem fio também, que é a rede, né? Ou o meio físico. Depois nós temos novamente o hardware e depois nós temos o software, ok? Então, se eu fosse perguntar para vocês, onde é que estaria o mais crítico aqui dos itens? Software, hardware ou rede? O que vocês falariam para mim? É claro que alguns podem achar que é o software, outros podem achar que é o hardware e outros podem achar que é a rede. Na verdade, deve-se haver um equilíbrio entre esses três, ok? Então, se por exemplo o software for, a empresa investir milhões de reais em software, por exemplo, e ela não gasta nada quase em hardware nem em redes, o software não vai funcionar bem. Então, há de ter um equilíbrio entre os três aqui para a rede funcionar bem, ok?
O mais barato de todos os três aqui acaba sendo ainda o meio físico, a rede. Tá? Então ela acaba sendo mais barato e, portanto, mais crítico dos três. Então, o trinômio da TI, o trinômio da TIC, nós temos o hardware, o software e a rede. Tudo isso vai virar dados depois. Então, nós temos que ter um equilíbrio entre o hardware, software e redes para que tudo funcione de uma forma de uma forma adequada, ok? Aqui nós temos o trinômio já estratégico da TI, ou seja, para que uma TI funcione bem na empresa, nós temos que ter o projeto, o gerenciamento de projetos disso, nós temos que fazer o produto ou projeto acontecer bem também, né? Ou seja, o produto ou projeto tem que ter qualidade, né? Nós temos que comprar produtos e fabricantes que tenham qualidade, que sejam envolvidos na parte de qualidade, ok? E temos que ter um serviço para implementar tudo isso que seja realmente qualificado. Né? Na TI, nós falamos em profissional certificado. Né? Então aqui nós temos um exemplo dos 5 valores fundamentais para começar e iniciar um projeto de TI. Tá? O primeiro item, né, é o objetivo estratégico da empresa. Qual é o objetivo que a empresa tem, por exemplo, com esse projeto? Tá? O segundo item, o terceiro e o quarto, eu já comentei, você tem que se preocupar com a rede, com hardware e com software. Okay? Não adianta só se preocupar com um deles isoladamente, tem que ser os 3 em conjunto. E depois nós temos os parâmetros de qualidade que você vai querer para esse projeto, ok? Então esse aqui é um projeto aqui que eu coloquei como exemplo, está no livro também, rede com acesso a Google TV, ou seja, vamos centralizar todos os canais do mundo de TV por assinatura em apenas um canal que se chama Google TV. Você pode comprar, por exemplo, os canais que você deseja, ok? Então nós temos 5 valores fundamentais para esse projeto: objetivo estratégico, a parte de rede, hardware e software e também os parâmetros de qualidade. Ok. Software não é tudo. O software ajuda a organizar as atividades, o cronograma desse projeto, ok? As atividades, o tempo, o recurso, o escopo, enfim, tudo isso. Porém, o software não é o principal numa gestão de projetos, nem na gestão de projetos de TI, ok? O marco de projetos é uma coisa muito importante, né, para você definir entregas parciais do projeto, fazer entregas parciais para o cliente aceitando parcialmente ao longo do projeto e também, claro, o final do projeto. Tá? Então aqui nós temos o escopo e aqui nós temos a relação com o tempo, quanto tempo que vai demorar o projeto, tá? E quando vai finalizar também, ok? Neste exemplo, eu deixo bem claro para vocês que o projeto ele é interessante, essa parte de MC Progeny é interessante, a ferramenta é interessante, porém, se você não gerenciar as 10 áreas, um gerenciamento de projeto se torna incompleto, ok? Muitas vezes é realizado um grande investimento no software, por exemplo, e o resultado desejado não é alcançado. A ferramenta MC Project, outro, por exemplo, software, ela não é um ponto crítico para o sucesso no projeto. Ela ajuda, ela agiliza, ela melhora essa questão do cronograma, por exemplo, do escopo, do tempo, porém, se você não gerenciar as 10 áreas do projeto, você não vai ter aquele sucesso esperado. É isso, então estamos encerrando nossa palestra. Tá? Alguns diferenciais da Beware. Nós temos aí a marca de mais de 12 mil alunos, okay, no Brasil todo, 15 livros já publicados pelos diretores da empresa, o Magno Xavier e o Luiz Xavier. Eu sou um dos coautores, eu escrevi com eles 2 livros. O Magno está entre as 5 personalidades da década de gerenciamento de projetos no Brasil. Melhor livro da década pelo livro Método Air, ok? Foi um conceito, né? Foi uma premiação do PMI Rio de Janeiro. Consultores, instrutores, mestres ou doutores e também autores de livros, ok? Então, para ter qualidade no treinamento. O treinamento da Beware em parceria com a Project Training é um treinamento que realmente os instrutores conhecem muito bem do que estão falando, ok? Estão muito bem preparados para melhor aí auxiliar a empresa numa consultoria ou num treinamento.
100% de satisfação em todos os cursos Incompany, nós temos essa marca, presentes nas maiores empresas do país e material didático mais completo, incluindo aí todo o kit, livros e também apostilas, ok? Então, muito obrigado pela presença de vocês, pela questão de ouvir aqui essa palestra. Aqui está o meu site, aqui está o site da Beware, aqui está o meu e-mail, regiãosul@beware, e também o e-mail do Magno, caso alguém quiser falar aí com um dos dois, aí o e-mail está na tela, ok? Então eu agradeço a participação de vocês. Aqui estão alguns clientes da Beware que já foram atendidos, ok? Então muito obrigado a todos e tenham um excelente projeto, tenham um excelente sucesso aí. Obrigado, pessoal.